Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Estamos aqui direto dos estúdios do bahianoticias.com.br/esportes para fechar a nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Bahia. Hoje a gente vai entrevistar Marcelo Santana, ele que foi presidente do clube no triênio 2015-2017, trabalhou no clube, conquistou o Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e agora quer ser novamente presidente do clube nesse novo modelo de associação após a cisão com o Bahia SAF. Marcelo, bem-vindo aqui ao Bahia Notícias, mais uma vez sendo entrevistado por nós aqui nessa redação. Eu queria que você primeiro falasse sobre esse seu objetivo de se tornar presidente do Bahia, mais uma vez, por que tomar essa decisão de tentar novamente esse cargo? Obrigado, Uli, pelo convite, ao todo Bahia Notícias, ao todo Extracampo também. É uma decisão tomada com calma, com responsabilidade, como você citou. Tive a oportunidade de ser presidente no ciclo 2015, 2016, 2017. Era um ciclo novo para o Bahia também. Eu fui o primeiro presidente eleito na era democrática para um mandato regular de 3 anos. E o Bahia era um clube grande, como continua, uma torcida apaixonada, reconhecido nacionalmente, mas naquela época o Bahia não tinha organização, o Bahia não tinha rumo. O Bahia pré-intervenção, o Bahia pré-democracia, o torcedor lembra as dificuldades que a gente viveu, a série de crises que o Bahia passava com regularidade, e a gente conseguiu, junto com cada torcedor, com cada sócio, com cada conselheiro, entre erros e acertos, entre falhas e evoluções, recuperar a credibilidade do Bahia, a dignidade dos funcionários e valorizar a marca do nosso clube dentro do mercado. Recuperamos o patrimônio, o Bahia não tinha nenhum patrimônio no seu nome, a gente recuperou o Fazendão, Cidade Tricolor, terreno do Jardim das Margaridas. A gente conquistou todas as certidões negativas de débito para o Bahia, municipal, estadual e federal. Na época garantiram um contrato da Caixa e hoje permitem que o Bahia tenha projetos via lei de incentivo ao esporte. A gente foi citado por um consultor do Itaú como um dos 5 clubes do Brasil, se ele pudesse indicar, caso tivesse ação na Bolsa de Valores, ele indicaria como um clube para você comprar ação. Justamente pelo trabalho de governança corporativa, de transparência, de comunicação que a gente trouxe ao Bahia, além das questões de campo, porque tudo tem que convergir para o resultado esportivo. Título baiano, acesso, Copa do Nordeste, a maior pontuação do Bahia nos pontos corridos, 50 pontos em 2017 também. E agora o Bahia está num cenário, digamos, com alguma similaridade. O Bahia, desde maio, tem uma SAF, o Bahia é o sócio minoritário, 10%, o City tem 90%, e o clube precisa ter um indicativo de qual rumo vai tomar. O Bahia, por contrato, tem a responsabilidade na parte de futebol de garantir o fiel cumprimento do contrato assinado com o City, tem a possibilidade de ajudar o City no relacionamento institucional com CBF, federações, clubes, ligas, agência de marketing esportivo, televisão, streaming, poder público, iniciativa privada. Mas o Bahia também tem um outro braço que ele agora pode começar a desenvolver, que é fincar sua bandeira como um clube olímpico e social. Em qual contexto, em quais esportes, como aumentar o orçamento do clube, que ano que vem tem uma estimativa de ser 4 milhões de reais apenas, 2,5 do repasse da SAF, 1,5 de verba de sócio da mensalidade. Então é um contexto que o clube precisa ser posicionado. Então, dentro desse contexto, a gente se coloca novamente como uma opção para o torcedor, junto com o vice Rogério Gargu e o grupo Revolução Tricolor, e vamos aí durante esse programa detalhar alguns pontos. Eu já na apresentação já me alonguei um pouquinho, e a gente vai aos poucos sinalizando para você, torcedor, as nossas ideias, os nossos projetos, e reforçar a nossa capacidade de implementar, não ficar apenas no discurso e na oratória. A gente reforça ao torcedor associado
que assiste, que Marcelo Santana é da chapa Revolução Tricolor, tem como vice Rogério Gargu e terá o número 31 nas urnas da eleição que está marcada para o próximo sábado, dia 2 de dezembro. Lembrando também que eu estou aqui com Bia Jesus para a gente entrevistar Marcelo Pereira Santana. Marcelo, é um contexto diferente de quando você foi presidente. Você tinha 100% e você tinha ali a gerência total sobre o futebol, na condição de contratar um diretor, na condição de participar da negociação de atletas, e agora são somente 10%. Ainda que sejam 10%, o presidente faz parte do conselho consultivo ali da SAF, ele vai estar diariamente acompanhando o processo do futebol, recebendo relatórios, opinando também, participando dessa gestão. Como você espera ser eficiente, claro, ajudando o Grupo City nesse sentido? Como você bem pontuou, a parte de gestão operacional, dia a dia, ela cabe ao Grupo City. É direito, como em qualquer empresa, do sócio majoritário tomar essas decisões. Agora, o representante do Bahia, no caso o presidente, ele integra o Conselho de Administração. O Conselho de Administração são 6 membros, são 5 indicados pelo City e o presidente do Bahia. Dos 5 indicados pelo City hoje, a gente tem 3 estrangeiros que são representados no Brasil pelo Alexandre, e os outros 2 é que ficam na operação realmente do Bahia, que são o Raul Aguirre, que é o CEO do Bahia, e o Cadu Santoro, que é o diretor de futebol ou diretor esportivo. Então a gente pretende, dentro desse conselho, pontuar a opinião do Bahia, as questões de identidade que têm que ser preservadas, por alguma série de fatores que a gente tricolor se identifica com esse clube, por isso que a gente não torceu para outro clube da cidade, do estado ou do país. Então a gente tem que ter preservado. Claro que a gente espera, junto ao City, um crescimento da instituição, uma maior capacidade de investimento, um maior profissionalismo em determinadas áreas que reflitam no que todos nós desejamos. Um time mais competitivo, um time mais vencedor. E às vezes eu gosto de fazer umas brincadeiras para a pessoa ter um cenário mais claro. Um time de futebol são 11 jogadores. Então cada jogador representa mais ou menos 9%, que daria 99%. Se você joga com um a menos, faz diferença? Faz muita diferença. Então na SAF, no meu entendimento, é da mesma maneira. O Bahia tem que jogar com o time completo. O Bahia não pode ir para uma SAF desfalcado por um motivo ou outro. Então eu entendo que isso tem que ser conduzido dessa maneira. Defendo uma melhor transparência e comunicação para que você reforce esse laço entre as partes. E aí pontuo, a SAF ela existe desde maio. A gente tem informação nos bastidores, eu não posso garantir isso, mas a informação que a gente tem é que o City já pagou cerca ali de 60% ou 70% das dívidas trabalhistas e cíveis do Bahia, que era uma previsão de contrato. Se isso foi feito, por que não é comunicado? Isso mostra a seriedade do parceiro em cumprir o contrato que foi pactuado. Tem uma previsão contratual que é um investimento mínimo em folha salarial. Está sendo feito esse investimento mínimo ou não está? Se está, por que isso não é comunicado aos poderes do clube? E depois, por que não é comunicado ao torcedor? Então esses pontos, no meu entendimento, eles reforçam a parceria. Porque quando você sinaliza, o ano do Bahia esportivamente está um ano abaixo da nossa expectativa, está um ano duro. Contudo, na parte administrativa eles têm feito investimentos. Tem outros projetos que não estavam previstos em contrato, eles já sinalizaram para a gente, já estão realmente sendo implementados. E isso daria uma maior segurança para o torcedor, principalmente nesse momento de crise, de confiar nessa parceria. Ver, a parceria é séria, o investimento vai ser um investimento seguro, um investimento firme, como todos nós acreditamos, mas você daria dados objetivos. E faria o seu papel de fiscalizador realmente. Então a gente acredita que isso tem que ser reforçado, isso tem que ser pontuado cada vez mais para o sucesso da parceria. E é assim que dá para trabalhar dentro do futebol. Marcelo, você vinha de um mandato relativamente bom, com relativo sucesso, já que em 2017, seu último ano, você conquistou a Copa do Nordeste e também terminou o Brasileiro em uma colocação ok. Né? Quais foram os motivos que levaram você a não tentar um outro mandato? Tranquilo. Prazer falar contigo, Bia, te conhecendo agora aqui ao vivo também. Parabéns aí pelo programa, de maneira, digamos assim, oficial, né? No início eu só cumprimentei o Uli. Em 2017, quando a gente optou por não continuar, eu vinha muito cansado dos 3 anos de presidência. E hoje, quando o torcedor e as pessoas veem o clube mais organizado, muitas vezes elas esquecem, por isso que eu reforço durante a campanha, qual era o contexto do Bahia naquela época.
a gente teve que reorganizar o Bahia completamente, da porta para dentro, como uma empresa. Não gosto de ficar pontuando isso, porque às vezes causa desgaste na imagem do clube, foi um momento passado, mas o Bahia não tinha fluxo de caixa. Eu entrei, a gente não sabia até o final do ano o que tinha de contas a pagar e contas a receber. A gente, quando perguntava quem era o sócio do Bahia, eu tinha que perguntar para uma empresa terceirizada. Quando a gente lançou o Sócio Esquadrão, em outubro de 2015, foi justamente quando a gente passou a ter o controle real de quem era o sócio do Bahia, onde ele morava, quais eram os dados de contato dele, qual era a condição salarial, algumas informações que eles, os sócios, passando para a gente ter o nosso banco de dados. Antes o Bahia não tinha, isso era de empresa terceirizada. Então isso era o cenário de dificuldade que a gente teve que ir trabalhando. E isso, aliado às viagens, eu sempre viajei com o time, em todos os contextos, perdi pouquíssimos jogos, perdi, na verdade, mais jogos na reta final, quando minha segunda filha ia nascer, que foi outro motivador. Dos 3 anos que eu fiquei presidente, para não fugir a linha de raciocínio, eu devo ter passado 1 ano fora de Salvador. Na hora que você soma viagem com o time, viagem para Brasília para resolver a situação política, para São Paulo para buscar patrocínio, para o Rio, que são os temas da CBF. Os 3 anos que eu fui presidente, eu devo ter passado 1 ano fora de Salvador. Então eu vinha um pouco cansado. Para mim, o trabalho do Bahia, você tem que se dedicar 100% do seu tempo para buscar o resultado. Embora você tenha gestão, embora você tenha trabalho, dentro de campo é um jogo. Então isso é emocionalmente desgastante. Minha segunda filha ia nascer, eu sentia que minha esposa precisava de minha atenção também. E o clube estava organizado. A gente tinha um clube, como você citou, campeão do Nordeste, melhor campanha do Bahia, maior pontuação, corrigindo, do Bahia na era dos pontos corridos. A gente tinha, dos 11 titulares, 9 com contrato com o Bahia. Jean, Capixaba e Zé Rafael com proposta para serem vendidos. 13º já pago de maneira antecipada. Salário para pagar o salário de janeiro, de dezembro já no caixa do clube. Então, o Bahia, no nosso entendimento, estava com um caminho sólido para continuar dando alegria e orgulho para a gente que é tricolor. Então eu preferi priorizar minha família naquele momento. Marcelo, você pode ter a oportunidade de entrar mais uma vez no Bahia em um contexto de nova era. Você entrou depois de Schmidt, ele vinha ali num mandato tampão, né? Depois que a intervenção Só não me fale de entrar de novo na Série B. Pois é. Pelo amor de Deus aí, viu? Pule essa parte, por favor. Então, Marcelo, você pode entrar mais uma vez em um Bahia em uma nova era. E você vai entrar com uma missão muito importante caso seja eleito. E uma missão muito parecida com a que você teve em 2015. Alavancar o número de sócios do Bahia. Você contratou em 2015 Jorge Avancini e ele foi muito criticado por alguns contextos, por algumas falas e também por não cumprir o objetivo de 50 mil sócios que o próprio tinha posto. Você considera que na época a contratação de Avancini foi um erro? O que você aprendeu de lá para trazer para o seu próximo mandato, se assim o sócio preferir? Ponto essa questão do Avancini, na época ele foi contratado, ele tinha um histórico de trabalho de sucesso no internacional, o clube que no Brasil tinha o maior número de sócios já registrados no futebol brasileiro. E os gaúchos têm essa tradição de um trabalho de associação mais forte. Então a gente buscou esse profissional dentro desse contexto. O sócio esquadrão, utilizado até hoje, foi criado na nossa administração por ele, como chefe. Teve algumas adaptações, mas, por exemplo, a própria empresa, se você entrar no site e ver ali a marquinha que está embaixo, é só site, é a empresa contratada na nossa época. A setorização do estádio, praticamente a mesma. Teve algumas evoluções naturais, isso é importante. Teve 2 ações que ajudaram ao crescimento do sócio, que foram o desconto da cerveja e a camisa, a partir do determinado período que o sócio estava adimplente. Na parte comercial, que era outro trabalho de Avancini, a gente saiu de um faturamento ali de 2, 3 milhões ano para superarmos 12 milhões no nosso último ano. De 2017 a 2023, esse número de 12 milhões é o segundo maior. O Bahia só em um ano conseguiu superar esse número, apesar de geralmente a correção de inflação, os valores irem aumentando. Você pode ver o salário dos jogadores aumentam, os valores de patrocínio aumentam. Nem assim o Bahia conseguiu superar aquele número de 2017 na maioria dos anos. E críticas são naturais, isso faz parte. Agora, nesse novo contexto, a gente tem que sim que desenvolver esse novo plano de sócio. A gente tem que entender que um conteúdo decisivo que a gente tinha, que era o benefício do acesso garantido, hoje ele pertence à SAF, mas existem outros mecanismos de você atrair esse sócio. Você pode trabalhar com preços diferentes, a depender, por exemplo, da região que ele mora, se é sexo masculino ou sexo feminino, para você buscar ampliar a base de mulheres na associação. Uma exigência que, por exemplo, as chapas do Conselho Deliberativo têm, de ter um número de 20% de mulheres.
a gente tem essa necessidade na inscrição de chapa, mas o Bahia, historicamente, não tem esse número de 20% de sócias. Então você vê que tem um descolamento entre uma exigência do estatuto e o que a gente consegue na prática. Então temos um caminho longo a preencher. Você pode trabalhar com experiências, você pode trabalhar com desconto em produtos. A associação tem o poder também da marca, apesar de ter uma seção a SAF, você pode lançar uma linha de produtos envolvendo a marca do Bahia. Então você tem caminhos para fortalecer. Na nossa chapa especificamente, se a gente for abordar a questão da embaixada, que é o sócio do interior ou que mora fora de Salvador, seja pelo Brasil ou no exterior, dos 7 primeiros nomes da nossa chapa do Conselho, 3 são membros de embaixada, Rio de Janeiro, Feira de Santana e Serrinha. Então a gente tem contato constante com esse público. Agora, durante a campanha, a gente buscou ouvi-los, por exemplo, de quais situações a gente poderia valorizar o sócio que mora fora de Salvador, que não tem esse benefício tão perceptível que é o ingresso para o jogo, pela distância geográfica de estar sempre na Fonte Nova. Eles pontuaram que, por exemplo, quando eu fui o presidente, a gente tinha um departamento focado no relacionamento com as embaixadas através do Leonardo Moradilho. A gente, quando jogava fora de casa, buscava sempre fazer a ação de match day na cidade que o Bahia iria jogar, levando os troféus, levando ídolos, mascote, que isso dava uma sensação de pertencimento para eles. A opção de você poder comprar o produto e ele ser entregue na sua casa é uma crítica que o pessoal que mora no exterior tem feito muito sobre esse passado recente. E ouviram como justificativa que o frete era caro. Se o frete é caro ou não, é a opção do cliente que está comprando. O clube tem que dar essa possibilidade dele tomar a decisão se ele quer pagar o valor ou não quer. Eles pontuam que, por exemplo, como eles vêm muito pouco a Salvador, será que eles não poderiam ter um benefício de 1 ou 2 partidas no ano, quando abre para venda exclusiva para sócio? O sócio de fora de Salvador não pode comprar primeiro? Já que ele quase nunca vem a Salvador, não seria justo isso? Então tem pontos de gancho que a gente pode valorizar esse papel do sócio e reconfigurar o nosso plano de sócio. Marcelo, o sócio, desde a cisão Bahia SAF, Bahia Associação, a gente percebe um certo esvaziamento nos associados do Bahia Associação. Hoje, por exemplo, são 7.817 votantes. São aptos, quem está em dia, claro que tem mais associados, mas não cumprem, por exemplo, os requisitos para votar no sábado. Como você observa essa diminuição, esse esvaziamento? Foi falta de comunicação? Foi erro da diretoria? Como é que você detecta essa diminuição? Uli, sem dúvida nenhuma que a falta de comunicação pesou muito. E aí eu agradeço à imprensa, agora nesse período de eleição, que está trazendo esse debate, está trazendo entrevistas com todos os candidatos. Cada um tem o seu plano de gestão, cada um tem sua linha de raciocínio, mas eu acredito que o objetivo de todos é valorizar o clube. E aí eu uso esse dado que você trouxe. No dia da inscrição de chapa, 31 de outubro, eu tive na sede do clube, junto com o vice-presidente, o candidato a vice-presidente, o Rogério Gargua, e os funcionários sinalizaram para a gente que naquela época a expectativa é que a gente tivesse cerca de 4.500 a 5.000 sócios adimplentes, com condição de voto. Agora a gente tem 30 dias daquela data, hoje é dia 30 de novembro, que a gente está gravando, e a gente teve na semana passada a divulgação da lista da Comissão Eleitoral com cerca de 7.800 adimplentes. Então 2.800 pessoas se regularizaram em 30 dias. 2.800 que tinham mais de um ano como sócio, porque constaram na lista com direito a voto. Esse número pode ser até maior. Gente que tem 4 meses de sócio, 8 meses de sócio, pode ter se regularizado e não entra nessa lista. Então é um crescimento do número de sócios superior a 50% do que se tinha anteriormente em 20, 30 dias de campanha. Isso indica o quê? Que a comunicação era ineficaz. Porque você não pode responsabilizar o torcedor, porque quando teve a cisão da SAF, o Bahia comunicou que agora eram, 2 pagamentos. Seu lado. Se o sócio não o acompanhou naquela época, você tem que comunicá-lo de maneira recorrente, seja através da mídia tradicional, seja através da mídia alternativa, seja por e-mail, seja por SMS, você tem que comunicar sempre. Quando a gente vai para um barzinho, a gente não conversa várias vezes sobre o mesmo jogo do Bahia, então você tem que trazer várias vezes o mesmo tema, para no dia que a pessoa está disposta ao ouvir aquela informação, ela ser saciada do seu desejo. Então a gente acha que a comunicação tem que ser melhor trabalhada, tem que ser estimulada.
As redes sociais do Bahia são muito discretas, muito discretas. Essa proximidade, essa sensação de pertencimento diminuiu de maneira grande. Então a gente tem que debater isso com a profundidade que se exige para que o sócio se sinta realmente importante. Porque se a gente aumenta a base de sócios do Bahia, você está fortalecendo o clube. A partir do momento que você fortalece o clube, no próprio contexto dos 10% junto à SAF, ela vê a força que o clube tem pela representatividade do seu torcedor. Então a gente não pode ter um descolamento tão grande. E aí eu pontuo, desculpa me alongar, mas é um tema que me agrada, essa questão da comunicação com o sócio. Quando a gente criou o Sócio Esquadrão, em outubro de 2015, foi na mesma época que a gente fez a parceria com as Obras Sociais Irmanduce, trazendo até o símbolo, a imagem da Irmanduce no nosso uniforme. O Sócio Esquadrão, ele era um nome fantasia para você dizer que era sócio do Bahia. Em vez de você chegar e dizer, eu sou sócio do Bahia, você falava, eu sou Sócio Esquadrão. Era um nome fantasia, um nome comercial, porque a gente ia começar a usar o nome Esquadrão em diversas ações do clube. A revista era a revista do Esquadrão, o programa de rádio que a gente teve foi o programa do Esquadrão. O Bahia depois, quando criou a marca própria, o nome foi Esquadrão. Era justamente para ter uma marca comercial que protegesse. Quando teve, 6 meses atrás, o desmembramento, a separação do, entre aspas, hoje, Sócio Esquadrão, que segue basicamente como um plano de benefício e de ingresso para o sócio do Bahia, o Bahia não fortaleceu esse nome Sócio do Bahia, não criou um nome fantasia para trazer sensação de pertencimento, e as pessoas foram, durante 8 anos, acostumadas a dizer que ela era Sócio Esquadrão e ela era sócio do Bahia. Então, elas estão acostumadas a, quando elas dizem que são Sócio Esquadrão, acharem que elas são sócios do Bahia, porque durante 8 anos foi assim. Só que não é mais, desde maio. E você tem que comunicar isso ao torcedor. É responsabilidade dele saber? Não, é responsabilidade sua comunicar. Se ele não acompanhou por algum motivo, questão de família, relacionamento com a esposa, tem que cuidar dos filhos, está trabalhando, você tem que dar isso mastigado a ele, claro a ele. E o número, saindo de 5 mil para 7.800, mostra que tem muita gente que quer continuar junto com o Bahia e não estava porque simplesmente não sabia. Como você busca trazer essa galera de volta? Como eu pontuei, Bia, a gente tem vários caminhos. Você pode dar desconto em produto. Você pode dar desconto a depender da região que mora. Você pode estimular através de experiências. O Bahia, repito, o Bahia é sócio minoritário da SAF. Sim. O Bahia pode buscar, com equilíbrio junto ao Grupo City, um dia na semana, um dia no mês, um dia a cada 15 dias, de ter a ação que ele traga o seu sócio para dentro do CT, para uma atividade, para fazer sorteio de ingressos para jogos, dando brindes, dando benefícios. Você tem uma linha de ação que você pode estruturar e mostrar que não só o benefício financeiro, você tem benefício de experiências, de vivência junto ao clube. Além de conversar junto com o City se realmente há a necessidade de termos 2 planos. E aí eu trago um novo exemplo de quando eu fui presidente. Quando a gente assumiu a Fonte Nova, ela tinha o seu plano de ingresso. E o Bahia tinha o dele. Tinha lógica, sendo que a gente trabalha com o mesmo cliente, digamos assim, que é o torcedor do Bahia. A Fonte Nova, que é o espaço físico, tem um plano. E o Bahia, que é o clube, que é com quem o torcedor tem a ligação afetiva, ter outro plano? Ou era melhor termos um plano unificado e internamente a gente fazer a distribuição de receitas? Será que de repente não foi um equívoco a SAF ficar com um plano que, entre aspas, de sócio, porque sócio é o Bahia e o City. O Sócio Esquadrão é um nome fictício, é um nome fantasia. Sócio de verdade é quem é sócio do clube. Será que vale a pena você ter esses 2 caminhos? Esse é o melhor caminho para potencializar a receita e gerar o resultado esportivo? Ou a gente refletir em ter um conteúdo único, internamente a gente trabalhar a divisão de receita seria o mais lógico? Porque a partir do momento em que o clube reforça a comunicação, para ser sócio do Bahia, é um nome, a gente pode deixar o sócio do Bahia ou criar um novo nome fantasia. Será que esse próprio Sócio Esquadrão não vai diminuir da SAF? Será que a gente precisa concorrer dentro de casa? Ou a gente tem que somar esforços? Marcelo, dá para dizer que você foi pioneiro quando se fala em responsabilidade social junto com o Bahia.
As obras sociais Irmã Dulce são uma prova disso, né? Você apresentou na época, levou jogadores para aquele lançamento dessa parceria que se tornou duradoura na sequência. E aí eu te pergunto, Marcelo, agora o Bahia como associação, qual vai ser o trabalho em relação à responsabilidade social? Olha, a gente iniciou, William, esse trabalho, como você citou, com a Irmã Dulce em outubro de 2015 também, mesmo período do lançamento do Sócio Esquadrão. A gente sentia a importância do Bahia, às vezes, devolver um pouco à comunidade esse carinho, essa ligação emocional que a gente tem com o clube. Porque quando a gente fala de Bahia, a gente fala muitas vezes de baianidade também. Os traços são comuns. A gente se identifica, enquanto baiano, como torcedor do Bahia. E quanto torcedor do Bahia, como baiano. A situação é recíproca. Depois a gente teve um novo avanço também, através da Unicef, com o programa Jogue Limpo, Jogue Bem, que era focado mais na formação pessoal, caráter, educacional dos atletas dentro do clube. Acredito que o Bahia teve um avanço nesse posicionamento nos últimos anos de responsabilidade social, mas como eu sempre fui transparente, eu vou continuar a ser. Eu não acho que são concorrentes, eu acho que você pode ter resultado esportivo e um trabalho de responsabilidade social, mas eu prefiro que o Bahia seja reconhecido como um clube vencedor, um clube campeão, um clube que dê alegria ao seu torcedor com título dentro de campo, preferencialmente no futebol, porque quando o Bahia foi fundado em 1931 por dissidentes da Associação Atlética, e aí vem a nossa cor azul, e do Clube Baiano de Tênis, e daí vem a nossa cor branca, o vermelho foi para terminar casando com as cores do Estado, ele foi fundado para ser um clube de futebol. Ao longo dos anos, teve momentos de sucesso em outras atividades, futsal, vôlei, basquete, remo, mas o coração desse clube sempre foi o futebol. O que liga a gente com o Bahia é o futebol. Então, repito, não acho que são concorrentes, eu acho que dá para a gente trabalhar a responsabilidade social e o sucesso esportivo de maneira que ambos valorizem a marca do Bahia, mas em qualquer dividida, se Marcelo Santana for dirigente, o lado esportivo sempre vai prevalecer. Marcelo, em 2014, seu concorrente direto, Antônio Tilemon, era empresário de atletas na época e foi um argumento que sua campanha utilizou na época. Sim. Alguns anos depois, você é candidato à presidência do Bahia e hoje usam esse argumento contra você, pelo fato de você ter trabalhado com atletas. Como está a sua situação hoje em relação à Footway, que é a sua empresa? Era a minha empresa, né? Então te agradeço por essa pergunta, porque é um tema que às vezes as pessoas têm dúvida, e se a gente tem dúvida, quem está se colocando à disposição de um cargo público, eu acho, a minha opinião pessoal, que tem a responsabilidade de comunicar e esclarecer. Eu não sou mais empresário de atleta, não atuo mais no segmento, não tenho a minha carteira em vigor, minha carteira não foi renovada, eu não tenho habilitação. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2022, a FIFA ela mudou o sistema de regulamento, o seu regulamento de status e transferência de atletas e o do seu regulamento também de agenciamento de atletas. Já de imediato, algumas cláusulas foram implementadas e as cláusulas que não foram implementadas em dezembro do ano passado, desde 1º de outubro desse ano, estão em vigor. Então o regulamento já está completamente em vigor. Para você ser agente de atletas hoje, poder fazer transferência, empréstimo, renovar contrato, ganhar comissão, você tem que ser agente FIFA. Ponto. Só tem 2 caminhos para ser agente FIFA. Se até abril de 2015 você era agente FIFA, que foi quando a FIFA tinha feito a mudança da legislação, eu não era, evidentemente, e agora a segunda opção é você fazer a prova para agente FIFA. Teve a prova em setembro, nem a prova eu fiz, já visualizando essa possibilidade de ser presidente. Isso é um ponto. Outro ponto, a FIFA não reconhece mais pessoa jurídica, só reconhece pessoa física. Então a empresa que eu fui sócio, ela não pode mais operar no mercado do futebol porque a FIFA e a CBF não reconhecem mais entidade jurídica. A empresa eu não sou mais sócio, já foi registrado isso na junta comercial, eu já não tenho qualquer participação mais no quadro acionário da empresa. Quem está sob responsabilidade agora? Agora é só o Marcelo Barros. Ok. E aí o que ele vai fazer com a empresa, a decisão é dele. E fazendo um comparativo, embora eu acho que não tem muito a ver o contexto do Tilemon com o meu, e aí eu esclareço. Eu fui dono de uma empresa
que fazia agenciamento de atleta durante 4 anos. A gente também fazia marketing esportivo, trabalhava comunicação para atletas, independentemente da gente ser agente desse jogador ou não. A gente prestava consultoria a clubes, então a gente tinha outros braços dentro da empresa. Eu trabalhei nesses 4 anos, só tive 2 atletas no Bahia, em 4 anos de atividade. Um único atleta em divisão de base, que quem comprou o atleta, por curiosidade, foi o Grupo City, Sim. que foi o Thiago, o único atleta de divisão de base que eu tive no Bahia, e na empresa também. E de maneira bem transparente, esse atleta rendeu um lucro líquido para o Bahia de 7 milhões de reais. Então a minha relação enquanto fui agente com o Bahia, foram 2 jogadores, e um desses jogadores rendeu 7 milhões de reais livre para o Bahia. Foi o que minha relação como empresário rendeu para o Bahia. O Tilemon, naquela época, a empresa que ele trabalhou durante 20 anos, a Antônios, tinha entre 15 a 20 jogadores no Bahia, jogador no sub-15, sub-17, sub-20 profissional. Na época, se ele tivesse sido eleito, seria ele quem responderia pelo jogador da própria empresa dele. Hoje, no caso do Bahia, quem responde, quem assina, quem contrata é o City, quem determina é o City. Então, assim, eu agradeço quando a imprensa pede esse esclarecimento, que é a oportunidade que eu tenho de me comunicar, mas eu acho curioso quando os concorrentes falam, porque se eles acham que eu tinha esse conflito de interesse, eles poderiam ter impugnado a minha candidatura, ninguém tentou impugnar a minha candidatura, e se eles colocam a minha idoneidade em xeque, eu fui presidente do Bahia durante 3 anos, digo com tranquilidade, provavelmente sou o único presidente de 2000 para cá que deixou o Bahia sem ter nenhuma ênfase e nenhuma ressalva na prestação de conta. Durante meu período de 3 anos, nunca fui questionado sobre a minha honestidade. E se alguém agora quer questionar, é um direito, repito, a gente está num período eleitoral, cada um pode fazer a sua campanha como entende, mas não coloca apenas a minha idoneidade de xeque. Você coloca do próprio parceiro, do próprio City. Porque alguém, para fazer uma coisa errada, tem que fazer em parceria com alguém. Não dá para fazer sozinho, principalmente quando você não tem a caneta. E eu acredito, Marcelo Santana, acredito no profissionalismo e na honestidade do Grupo City. Seu plano de gestão visa muito parcerias com o Grupo City, né? E, recentemente, um dos candidatos, um dos seus oponentes, falou que, dependendo do candidato que seja eleito, isso pode estar arriscando o futuro da parceria do Bahia com o Grupo City. Você acha que isso é realmente possível? Assim, eu, de verdade, Bia, eu não entendo nem o que o candidato quer dizer com esse posicionamento. Repito, não sou eu que vou interferir na candidatura de outra pessoa. Cada uma tem o seu plano de gestão, cada um tem suas ideias. Mas eu acreditava que a relação do Bahia com o City inicialmente era regida por um contrato, que foi aprovado pelos sócios do clube, 98% ou 99% dos sócios do clube. A partir do cumprimento desse contrato é que entram as questões de relacionamento que podem potencializar ou não outras situações. Eu conheço o City desde outubro de 2016, que foi a primeira vez que eu fui a uma reunião em Manchester, na casa deles, e tenho contato regular com eles desde outubro de 2019, pelas minhas outras atividades, sempre envolvendo o esporte e envolvendo o futebol. Então, de verdade, eu não entendo muito qual foi o contexto dessa abordagem do outro candidato, não. Não acompanhei a entrevista em detalhes, mas eu acredito na seriedade do City, confio que eles podem dar o resultado que a gente espera, e embora esse primeiro ano esteja bem abaixo da expectativa de todo mundo, eu acho que deles mesmo, eu acredito que a expectativa está abaixo. Pessoalmente enxergo que eles perceberam durante o ano que a abordagem inicial foi equivocada, porque a gente vê a mudança do perfil de jogador que chegou de janeiro até abril para o perfil de jogador que veio na segunda janela. A partir da saída do Renato Paiva e a vinda do Rogério Ceni, você vê também a mudança do perfil de liderança. Se deixou de lado um treinador com um perfil europeu, se trouxe um treinador muito habituado ao Brasil, um treinador com histórico de ex-jogador. Então, você vê que foram 2 mudanças bem perceptíveis na linha de gestão. Tomara que essas mudanças representem a nossa continuidade na Série A. Marcelo, o Grupo City fala muito, tem ano zero em 2023, nesse começo de processo, né? Tem adaptação, o pessoal ainda está chegando ao Brasil, entendendo melhor o futebol brasileiro. Caso você seja eleito, como você pretende dar esse primeiro auxílio, até porque a gente sabe que é um começo de trabalho, é uma adaptação às nuances, né, do futebol brasileiro, que você conhece bem?
Uli, sua pergunta é bem precisa. Quando você fala assim, o Grupo City sinalizou que esse ano é um ano zero, é um ano de transição, é um ano de conhecer coisas novas. Ele está lhe dizendo que ele precisa de um suporte. Ele está lhe dizendo com outras palavras, eu estou no meu ano zero, estou conhecendo um mercado novo. Ele está lhe dizendo, eu preciso que alguém que seja meu parceiro me ajude nesse relacionamento. Ele está lhe dizendo o que ele precisa. E eu acho que ele não teve o suporte que ele esperava do Bahia ao longo do ano. Isso é uma sensação minha. Não estou lá dentro, não tenho representatividade enquanto candidato para falar sobre sentimento, sobre estratégia do Grupo City, nem pelo próprio Bahia, mas é o sentimento que eu tenho. Por quê? Porque o City, 2, 3 anos atrás, ele tinha 4 funcionários talvez no Brasil. O Cadu Santoro, que digamos assim em português era o chefe dos observadores, é o Chief Scout, que era a sigla que ele representava no Brasil. Tinha o Áudrio, tinha o Fabrício e eu acredito que o Luciano. E agora, se você conta futebol masculino, feminino, profissional e base, são quase 400 funcionários. Olha a mudança. O City é um grupo global com 13 clubes, verdade. Experiente também. Tem o Manchester, acho que desde 2008. Isso. Né? Isso. Então, é um grupo que tem uma trajetória em um mercado extremamente competitivo também, como é a Inglaterra. Só que no Manchester, eles são donos do clube. Na Premier League, que é o campeonato inglês, eles lidam com outros donos. É uma relação de privado com privado. O campeonato espanhol hoje, o Girona, que já chegou a descer para a segunda divisão, voltou para a primeira, já sobre a gestão do City, também é um grupo privado. O City é dono. A informação que a gente tem é que o Pere Guardiola, que é o irmão do Pepe Guardiola, o treinador, é um dos outros donos. La Liga é uma liga privada, é uma liga dos clubes. Na MLS, que tem o New York City, que era o clube que o Thiago jogou durante 2 anos e foram campeões pela primeira vez na história, quando o Thiago jogava. É a MLS uma liga privada. O New York City é do City junto com o dono do time de beisebol de Nova York e o cara também é dono da emissora de TV a cabo de Nova York. Então eles sempre estão envolvidos em relação de privado com privado. No Brasil, a relação com o Bahia é uma relação de um privado com um ente público, que é a associação. No mercado do futebol brasileiro, quem controla o campeonato é a CBF, que é uma entidade política. Então, eles perceberam durante aqui esse ano também que no Brasil não é exatamente igual a vários contextos que eles trabalhavam. Tem algumas particularidades que, se você não se adaptar, às vezes chega uma conta, ou às vezes você tem arestas a parar. E eu tenho a sensação que eles precisam e eles desejam ter relacionamento mais fácil com essas entidades. Marcelo, desde quando você era jornalista esportivo, ainda é, né? Quem é jornalista uma vez não deixa de ser. Tem um diploma, né? Tá no diploma, mas não deixa de ser. É um cara que está sempre atento às informações, acompanhando o futebol. Sempre foi um estudioso que sempre escreveu e falou muito bem sobre o assunto. E hoje se discute muito a questão das ligas no futebol brasileiro, né? Tem a Libra, tem a Forte Futebol. Muito se discute, mas nenhum avanço em questão. Como você observa atualmente, e será que o Grupo City já deve ter um posicionamento em relação a esse sentido? E se de repente você for consultado sobre, qual seria a sua opinião? Olha, a liga gerida pelos clubes, eu acho que seria fundamental. Só que isso é a minha visão, digamos assim, idealista para o negócio, e seria o meu desejo pessoal. Como gestor, eu enxergo isso um pouco inviável no Brasil. E aí eu dou um exemplo de quando eu fui presidente. A gente teve algumas reuniões para discutir essa possibilidade de liga de clubes, de bloco de clubes para agir de maneira comercial, de bloco de clubes para negociar contrato de televisão. E vou dar só um exemplo. A gente teve uma reunião marcada em São Paulo, na Alameda Santos. Eu não lembro o nome do hotel, um hotel que fica na esquina, no lado direito da rua. Que os paulistas não foram. Então, assim, a gente foi para uma reunião em São Paulo, marcada, claro, com a anuência dos clubes de São Paulo. O Bahia foi, o Flamengo foi, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, outros clubes estiveram na reunião e os paulistas não foram. Então, assim, é difícil às vezes você ter uma unidade de pensamento. Aí eu digo que eu acredito que era importante ter uma liga com a gestão dos clubes. Hoje a gente tem visto
o debate entre dois blocos, eu acredito comerciais, porque a maior discussão que eu vejo é a venda de propriedade comercial. Eu não vi discussão de calendário, não vi discussão de fair play financeiro. Então, para mim, são dois blocos comerciais. Um chamado Libra, outro chamado Forte Futebol, onde os dois se vangloriam de terem contato com o investidor para fazer um aporte. Então, assim, você está vendendo um conteúdo. E lembrando que o Bahia está inserido na Libra, né? Eu acho que não assinou ainda, tá com relacionamento, Isso, mas... tá mais para Libra. Isso. Tá, digamos assim, alinhado, Exatamente. mas me parece que não está assinado. Pelo menos é o que eu sei. Posso estar equivocado nesse ponto, que não tenho acesso interno à diretoria do Bahia. A diretoria do Bahia não está com nossa chapa, está com outra candidatura. Então, assim, essa questão de liga de clubes, eu assim, fico de um lado, o coração querendo que aconteça, porque a receita iria aumentar, a força dos clubes ia aumentar, o relacionamento seria mais franco, mas na parte política, a interferência, eu acredito que isso vai ser difícil de acontecer da maneira ideal. Pode acontecer de maneira pontual para determinados conteúdos e acordos, mas de maneira ampla eu infelizmente não vejo isso acontecer no Brasil, pelo menos no curto prazo. E curto prazo, eu já estou dizendo aí 5 anos, ou talvez 10, porque se os contratos agora que vão assinar são contratos de 20 ou de 50 anos, você já está travando parte do seu negócio por um período muito longo. Já tem dinheiro entrando até para alguns clubes, né? Pelo que dizem. Então, assim, se não forem investidos em infraestrutura, em tecnologia, é um dinheiro que vai entrar no fluxo de caixa do exercício, e durante os outros anos do contrato desses clubes você vai ter um percentual menor, né? Então tem clube aí que tem a chance, na verdade, da disparidade aumentar referente a essas cotas comerciais, do que o equilíbrio desejado, na teoria, pela maioria, ser encontrado. Marcelo, como você vê a Associação Civil Esporte Clube Bahia sendo entregue por Belintani para o próximo presidente? Olha, primeiro que eu não gosto quando fala assim Associação Civil Esporte Clube Bahia. Eu não gosto. O Esporte Clube Bahia, a Associação Civil, existe desde 1931. Perfeito. Quem nasceu foi o Bahia SAF. Exato. Então, assim, se a gente fosse, digamos, mais apegado aos nomes, era pra gente continuar chamando o Bahia de Bahia e a SAF de Bahia SAF. Sim. Ao pé da letra. Ao pé da letra, não. Isso que acontece Juridicamente, na CBF, né, por exemplo. Juridicamente, em documento da CBF. Vai estar lá Bahia SAF. É o Bahia SAF. Exato. Porque o Esporte Clube Bahia é o outro CNPJ. São dois CNPJs diferentes. Não posso dizer muito como vai ser entregue, porque não tenho acesso à diretoria. E a comunicação... Você concorda quando dizem que Belintani abandonou? Não posso usar a palavra abandonou. Que ele não está se comunicando, sendo parceiro do torcedor na transparência do contrato, nas cláusulas do contrato, que a gente não sabe se já foi feito algum encaminhamento para outros esportes, isso tudo eu posso dizer. Então, se usar a palavra abandonado, eu acredito que os funcionários têm, dentro do possível, tentado fazer o seu trabalho. Se eventualmente a presidência ou o vice-presidente não estão fazendo o papel, aí caberia ao Conselho Deliberativo, à mesa do Conselho, ter tido uma postura talvez mais firme na cobrança. O que me preocupa é, por exemplo, projetos via lei de incentivo, eles costumam ser apresentados em um ano para você captar a receita, o recurso, no outro ano. Então, se o Bahia não apresentou projetos esse ano, ano que vem já fica com a captação limitada. E aí você já vai tentar, na verdade, fazer os projetos em 24 para captar em 25. Então, assim, é um tempo que você perde, que eu acho que você não precisava ter perdido esse tempo, você podia ter feito. Às vezes você pode até dizer, mas como é que eu ia fazer um projeto sem saber quem era o novo presidente? Você não contrata um jogador sem saber quem vai ser o próximo presidente? Você não fecha um contrato de televisão sem saber quem vai ser o próximo presidente? Porque você não pode apresentar um projeto. Se a pessoa não quisesse executar o projeto, era um direito dela. Mas a possibilidade de buscar o recurso já estaria dentro do clube. Discutir com o torcedor qual é o papel da associação, o que ele deseja, como valorizar um plano de sócio. Não podia ser feita essa discussão? Eu acho que poderia e deveria ter sido feita essa discussão. Não poderia ter chamado o torcedor, já foi feita a SAF, o City está tomando conta agora de uma maneira mais ativa do futebol. Nosso papel é aquele que a gente tem discutido aqui durante a entrevista. Vamos discutir um pouco o papel do Bahia enquanto clube. Quais outros esportes a gente pode trabalhar? Quais são as necessidades de vocês sócios para continuarem nesse plano?
Como é que a gente pode reconfigurar esse produto aqui? O que vocês esperam? Fazer uma pesquisa com sócios, passar um e-mail simples. Marcar reuniões na Fonte Nova, mensais. Vamos discutir aqui nesse início, vamos fazer um debate de ideias, que na comunicação, na publicidade a gente fala que é brainstorm. Vamos cada um botar seu ponto de vista, até para, digamos assim, aquecer um pouco esse debate, se manter a mobilização, ainda que você falasse, a gente está pegando essas ideias, pegando as possibilidades, avaliando os projetos, mas a gente não quer assinar. A gente vai deixar essa decisão para a próxima diretoria, mas chegar e dizer, tem aqui uma série de possibilidades que já foram debatidas, já foram discutidas, até com o conselho deliberativo, as comissões do conselho nos sinalizaram essa preferência, o conselho como representante dos sócios, e isso não foi feito. Isso dá para dizer que não foi feito. O que foi feito, tomara que tenha uma reunião final aí de ano e a gente saiba, né, que foi feito nesses últimos meses. Senão caberá ao novo presidente dizer e se posicionar. Queria que você falasse um pouco mais sobre sua visita com o Gargu lá na associação, como é que você viu esse início de estrutura, né, montado para o Bahia nessa. Não vou falar associação para não desagradar o ex-presidente. Não desagrada não, porque o Bahia sempre foi associação. Sim, perfeito. Aí quando a pessoa fala assim, não, porque o Bahia agora é associação. Não, o Estatuto do Bahia sempre foi uma associação, Sim. Não tem... É porque a gente nunca ficou reforçando esse nome, esse contexto. Agora virou associação agora na virou boca moda. Do povo. Sim. E o Bahia é Bahia. Nessa nova fase, então, digamos assim. Nessa nova fase. Como é que você observa essa estrutura? Como foi a sua visita lá? Quando eu fui lá, o coração fica apertado um pouquinho, né? Porque, se a memória não me trai, no dia que eu deixei a presidência, contando com os atletas, nós éramos 296 funcionários no Esporte Clube Bahia. E quando eu fui nessa visita, eu tive a oportunidade de conhecer 6, e eram 7 funcionários. Tinha um que já tinha ido para a Arena fazer o seu trabalho. Então é um contexto bem diferente. São 2 salas comerciais. A gente estava acostumado a trabalhar no Fazendão. É um contexto diferente. Repito, o orçamento previsto do clube para o ano que vem é de 4 milhões, 2,5 é o repasse do sítio /SAF, 1,5 seria a previsão das mensalidades. A gente tem que ampliar essas fontes de receita. A gente tem que associar urgentemente o Bahia no Ministério dos Esportes e no Comitê Brasileiro de Clubes, para que o Bahia passe a ter mais possibilidade de projetos de lei de incentivo ao esporte, de receita via loterias, de percentuais. O Bahia tem que se aproximar da iniciativa privada para buscar patrocinadores. A gente tem que aumentar essa capacidade de faturamento da associação, para que a gente possa, na linha dos outros esportes, ter um trabalho mais assertivo. Os outros esportes, eu divido ele em 3 segmentos: alto rendimento, que é o competitivo, oportunidades de mercado, como provas ou conteúdos, e um lado mais de visibilidade, que é o apoio pontual a atletas e competições. O esporte de alto rendimento competitivo ele exige um custo alto. Ele necessita de infraestrutura. De maneira adequada, a gente teria em Salvador o ginásio de Cajazeiras e a Arena Poliesportiva de Lauro de Freitas, que é colado em Salvador, então, digamos, está dentro da cidade. Em alguns casos, o piso e as dimensões desses equipamentos não são adequadas, a depender do esporte que você adote. Um esporte coletivo vai lhe exigir custo fixo com atletas, com comissão técnica, um departamento comercial mais robusto para buscar patrocinadores. E dando um número prático, na NBB, que é o Campeonato Brasileiro de Basquete, para você ter um time ali minimamente competitivo, ele vai lhe custar 2 milhões, 2 milhões e meio ano. Minimamente competitivo. Não é para você chegar lá em cima, não. O Flamengo investe 6 a 8 milhões no time de basquete dele, que é um time que disputa o título, geralmente ali muitas vezes contra o Franca. A associação tem 4 milhões de orçamento. Não dá para você fazer um esporte competitivo, se for o basquete, no curto prazo. Você tem que ter uma robustez maior. Tem a sinalização da prefeitura de construir uma arena poliesportiva na Boca do Rio, entre o Parque dos Ventos e o Centro de Convenções. A gente tem que se aprofundar dessa discussão. Se tiver essa arena, seria interessante o Bahia ter autonomia da gestão do seu conteúdo ou do seu dia de evento. Porque você começa a ter receitas anexas com bilheteria, com exploração de espaço publicitário, de repente com alimentos e bebidas, talvez o estacionamento. Olha a capacidade de faturamento
crescendo. Então a gente tem que ter algumas discussões mais equilibradas. Como eventos e conteúdos, eu já citei em outras oportunidades, reforço aqui, a gente pode fazer, por exemplo, o Circuito Bahia de Corrida de Rua, uma etapa em Pituaçu, outra no Fazendão. Você traz um conteúdo que aproxima o sócio, é viável economicamente. Você pode fazer descontos progressivos, a depender do tempo que você tem de associação. Quem se associou tem um desconto, quem tem 1 ano tem um desconto maior, quem tem mais do que 2 anos, outro desconto ainda maior. Você pode vender produtos atrelados a esse evento. A linha de corrida de rua é uma roupa muito parecida com a pessoa que usa para ir para academia, e tem muita gente que usa essa roupa no dia a dia, vai para shopping, vai para barzinho, vestido com roupa de academia ou de corrida. Então, é um produto que circularia no varejo com uma facilidade maior, às vezes, do que um equipamento de outro esporte. Por exemplo, a roupa do vôlei é muito específica de quem joga vôlei. Então, a gente tem que analisar essas outras possibilidades também para buscar fortalecer o clube no seu caixa, porque a visão que a gente teve ali foi uma visão de um clube, digamos assim, que tem que começar e tem um caminho longo a percorrer, diferente do clube que a gente assumiu em 2014, em 18 de dezembro de 2014. Marcelo, sua gestão 15 e 17 foi marcada por embates fortes, quentes ali com a Federação Baiana de Futebol e CBF também. E aí ficou a fama, Marcelo é brigão. Marcelo brigou com todo mundo, brigou com a FBF, brigou com a CBF. Como você lida com essa pecha? Você acha que brigou com razão? Você acha que exagerou? Hoje, depois desse tempo todo, como é que você vê? Não, olha, eu tinha 33 anos na época, tenho 42. Estou mais experiente, estou mais maduro, mas continuo com a mesma determinação de defender os interesses do Bahia. Se tiver que brigar com A, B e C para defender o interesse do Bahia, não tenha dúvida que o Marcelo Santana vai continuar com o mesmo posicionamento. A partir do momento em que você é o presidente do clube, o torcedor espera que você defenda o clube. Mesmo que isso te desgaste na vida pessoal, te desgaste em alguma relação, você está ali para defender a instituição. Você não está ali para pipocar. A omissão, o torcedor já viu onde leva o Bahia. Então, tenho tranquilidade com relação a isso. E às vezes a pessoa fala assim, porque você se desgastou, por exemplo, com a Arena Fonte Nova. Eu fui presidente do Bahia durante 3 anos. Eu conheci 4 presidentes da Arena Fonte Nova. Será que a dificuldade no relacionamento maior era no Bahia ou na própria gestão do equipamento, que mudou 4 presidentes num período que eu fiquei 3 anos no clube? Esse contrato que a gente brigou para ter modificado com a Fonte Nova, o Bahia, na época, tinha um faturamento garantido de 10 milhões. No nosso primeiro ano, a gente faturou 12 milhões e meio com um novo contrato. Diminuiu o mínimo garantido para 6, só que as receitas alternativas e o percentual variável, a gente faturou mais de 12 milhões. Esse contrato que foi renegociado permitiu a loja e o museu do Bahia, que na época a gente não teve capacidade financeira de fazer, e a administração de Guilherme Melentani fez. Mas o projeto da loja, por exemplo, foi aprovado quando eu era presidente e Guilherme era o secretário. Então, assim, a gente trabalhar pelo Bahia, às vezes, gera desgaste. O Bahia era um clube que não era respeitado no mercado. O Bahia tinha fama de mal pagador. O mercado não respeitava, não valorizava. Eu vou permitir que a pessoa não respeite o clube? Não. Eu vou reposicionar. E esse reposicionamento deixou muita gente desconfortável. Muita gente que estava na zona de conforto se beneficiando de uma postura passiva ou não afirmativa do Bahia se beneficiava. Então, quando o Bahia buscou recuperar o seu protagonismo, tirou muita gente da zona de conforto. Muita gente não gosta de ver o Bahia protagonista, não, Uli. O Bahia é o maior clube da Bahia, mas a Bahia tem outros clubes que também buscam o seu espaço, o seu direito, o seu posicionamento. E quando o Bahia cresce, incomoda esses outros clubes também. Então as pessoas não gostam que o Bahia se posicione, que o Bahia cresça, que o Bahia esteja competitivo. Incomoda muita gente. E é natural. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu interesse. E se eu voltar a ser presidente, não tenha dúvida, eu vou respeitar todos os contratos que o Bahia assinou. Mas eu vou defender o interesse do Bahia acima de qualquer coisa. O Bahia, nessa nova fase, vai ter uma outra missão também, que é valorizar ainda mais a marca Bahia. Vai ter, digamos assim, entre aspas, tempo para isso, né? Já que não vai ter tanta gerência em relação ao futebol. Qual vai ser o caminho para fortalecer essa marca Bahia, para deixar o Bahia cada vez mais presente, não só aqui em Salvador, mas em todo o estado e em todo o Brasil, né? Porque o Bahia tem uma torcida nacional. Sim. E mundial, né? Como dizem, o Bahia é o mundo, né? Eu prefiro que o Bahia seja o mundo se um dia ele ganhar o campeonato de clubes. Dizer que o Bahia é o mundo na oratória é legal, bonitinho, mas a gente tem um longo caminho
a percorrer. Claro que se você botar isso como uma visão, né? A gente tem a visão que o Bahia seja um clube do mundo. É bacana, então vamos estruturar aqui. Vamos fazer um gerenciamento pelas diretrizes. O que a gente tem que fazer em cada área, em cada departamento, para convergir, para a gente ser um clube que ganhe título nacional. Depois de ganhar o título nacional, a gente ganha um título sul-americano. E ganhando um título sul-americano, a gente possa disputar um mundial. Aí eu vou achar legal. Mas dizer na oratória, assim, é legal, o torcedor se diverte. Eu sou torcedor também. Mas quando a gente tem a responsabilidade de estar na gestão, a gente tem que trabalhar de outra maneira. Durante a entrevista, a gente tem citado alguns pontos. A questão dos esportes, os 3 pilares, como a gente pontuou. Alto rendimento competitivo, oportunidades de eventos e conteúdo, ou apoio pontual a atletas. Qual é o exemplo do próprio Herbert? Ano que vem a gente tem a Olimpíada Paris 2024. A gente, sem dúvida, vai buscar outros atletas para posicionar a marca do Bahia. A questão das embaixadas, a preocupação com o plano de sócio. Você tem uma gama maior de opções, de acessibilidade, de benefícios, de vantagens, para você dar uma atratividade ao plano para a pessoa continuar. Uma melhora da comunicação e da transparência, mostrando quais cláusulas o sítio já cumpriu, tanto para o Conselho Deliberativo Fiscal quanto para a Assembleia, para fortalecer esse vínculo emocional. São caminhos para que a gente fortaleça o clube, a gente cresça esse clube, buscar fontes alternativas de receita, Ministério dos Esportes, Comitê Brasileiro de Clubes. É buscar, pouco a pouco, diversificar o trabalho do Bahia, as ações do Bahia, para que esse clube cresça e finque aos poucos. Eu sempre gosto de falar com responsabilidade, a sua bandeira como um clube olímpico e social. E por que eu digo sempre com equilíbrio? A gente teve já aqui grandes baianos no esporte e eles não conseguiram transformar a cultura de Salvador. Ricardo do vôlei de praia, para mim, é o maior atleta da história da Bahia. Ele é ouro, prata e bronze em Olimpíada, campeão mundial e campeão do circuito mundial várias vezes. Ricardo, quando chegou ao alto rendimento, ele nunca competiu em Salvador, nunca treinou em Salvador. Por quê? Porque não se tem uma cultura. É por falta de qualidade? Não. Olha o currículo de Ricardo. Ele treinou na Paraíba durante muito tempo, com o Zé Marco e depois com o Emanuel. Hoje morava nos Estados Unidos, agora treina a equipe do México, do vôlei de praia. Ana Marcela Cunha, atual medalha de ouro nas maratonas aquáticas, na Olimpíada. Ana treina desde os 12, 13 anos. Começou aqui, mas depois saiu. Em Santos. Ela chegou a ganhar uma mais grande de Salvador, ainda morando em Salvador. Depois, ela ainda era chamada de Marcelinha aqui. Depois que ela virou Ana Marcela, depois ela virou Ana Marcela Cunha. Aqui quem acompanhou ela de garota era Marcelinha. Era aquela menininha que o pessoal dizia, essa menina vai chegar, essa menina vai chegar. E ela ainda menininha chegou. Agora uma mulher já formada, uma ídola do Brasil, está despontando aí e não mora em Salvador. Por quê? Porque não tem o suporte. Então a gente tem exemplos aqui dentro que você pode ter o alto nível, mas de alguma maneira o mercado ainda não te abraça. Herbert fez uma luta no ginásio poliesportivo de Lauro de Freitas pela vontade dele. Ele é muito baiano, ele é muito soteropolitano, mas ele não teve o suporte que ele merecia enquanto um campeão olímpico, enquanto uma pessoa que está tentando ir para o profissionalismo, voltar a dar à Bahia o status e a glória de ter um campeão mundial, como teve com o Popó, em, se eu não me engano, 3 ou 4 categorias diferentes, 2 pesos diferentes, mas acho que foram 4 associações diferentes. Isso. 3 com certeza, acho que foram 4, que Popó teve a oportunidade de ser campeão. 4 vezes campeão mundial de boxe. Então, assim, o boxe na Bahia é um sucesso. Eu queria que o boxe na Bahia fosse um sucesso. O trabalho de Dória é um sucesso absoluto. Ele fez Kelson Carlos, ele fez Popó, Luiz Cláudio, irmão de Popó, outros atletas, Adriana. Ele tem um histórico grande. Se eu começar a falar aqui, a gente vai continuar falando. Robson Conceição. Sim. A gente vai começar a falar dos Olímpicos, vai aumentar a lista. Adriana, Pedro Lima, que foi campeão pan-americano. Adriana. Então, assim, no MMA, Dória ajudou Cigano, Anderson Silva. Então, você vai falar muito do Dória. Claro que tem outras pessoas que trabalham também um boxe em Salvador. O próprio Popó tentou fazer um trabalho mais estruturado. Mas a cultura do boxe é muito focada ainda na Champions. Os resultados da Champions chamam muito a atenção. Sim. O Campeonato Baiano de Boxe tem visibilidade? Campeonato Baiano de Atletismo? Campeonato Baiano de Kart? Então, assim, o mercado da Bahia reflete um pouco o Brasil.
é a cultura do futebol muito forte. O que o Bahia pode ajudar é trazer o holofote para essas outras modalidades que pouco a pouco o Bahia apoie pela força da marca Bahia. O que o Bahia tem de diferente é a força da marca. E isso pode dar uma visibilidade se o Bahia fizer com sucesso. Porque o torcedor vai exigir excelência, respeitando o slogan e o hino do clube que o Bahia nasceu para vencer. Qual o Bahia do seu sonho em 2026? Rapaz, primeiro, eu acho que a gente tem que resolver um problema na Série A 2023. Assim, não dá para pensar muito. A gente tá numa situação dramática no campeonato, faltam 2 rodadas. Assim, meu primeiro sonho é que o Bahia fique na primeira divisão. Eu já fui presidente assumindo após um rebaixamento. Se eu não me engano, o Bahia foi rebaixado no dia 8 de dezembro, eu fui eleito 13, teve a posse 17 e assumi 18 de dezembro de 2014. Não é um cenário confortável. Claro que o clube hoje está mais estruturado, tem um parceiro aí que economicamente é muito forte, mas para a gente que é torcedor não tem justificativa nenhuma para passar por esse desgaste. É claro que em 2026, eu não vou fugir da pergunta, a gente quer ter um clube muito mais forte, um clube já posicionado, talvez ali em 2 modalidades esportivas, de uma maneira interessante, um clube podendo produzir conteúdos e eventos em Salvador de excelência, valorizando a marca do clube, o torcedor tendo aquela sensação de pertencimento. A gente tem um plano de sócio estruturado, que seja fácil de comunicar, que a pessoa se sinta valorizada, que veja que aquele plano é interessante, para a gente fortalecer esse vínculo. E um clube disputando, pelo menos no futebol profissional masculino, com a capacidade ali entre os 8 ou 10 do Brasil. E nos mata-matas, chegando além do que a gente já conseguiu chegar. Sul-Americano e Copa do Brasil foram quartas de final, chegando pelo menos em semifinal, ou tentando já algo mais. Eu tinha essa expectativa de ter visto isso depois que eu saí da presidência. E eu não vi. A gente chegou nas quartas. A gente que eu digo é o Bahia. Eu sou torcedor do clube em qualquer época. Sim. Torci na época de Série C, vou deixar de torcer porque está disputando agora uma situação que a gente não está confortável, jamais. Então eu acho que a gente tem a possibilidade de atingir isso que a gente deseja, a gente merece. A gente tem visto outros clubes aí conseguindo. Fortaleza conseguiu, Atlético Paranaense conseguiu. Para citar clubes que estão fora do CEP, sim, como a gente diz. Né? Fora do eixo ali, Rio-São Paulo, sim, principalmente. Os mineiros estão aí, os gaúchos. Por que a gente não pode? A gente pode. Agora a gente tem que trabalhar. Tem que ser melhor, tem que ser mais competente, mais eficiente. Marcelo Santana, para aquela câmera ali, 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade ao Extracampo e ao Bahia Notícias, a você, Uli, a você, Bia, por estar em contato com você, torcedor. Te peço que você conheça todos os candidatos. Conheça cada um. Seu plano de gestão, suas ideias, suas propostas. E peço também que você relembre como era o Bahia que a gente tinha antes da intervenção e o Bahia antes da democracia. Esse Bahia que junto com você, com cada sócio, com cada torcedor, a gente ajudou a transformar, entre erros e acertos, entre falhas e evoluções, porque a gente é humano, a gente tem as nossas dificuldades também, mas a gente sempre fez esse clube crescer ano a ano. Isso eu tenho certeza que você se lembra. Isso eu tenho certeza que você viveu junto com a gente como parte dessa reconstrução. Agora é um novo momento. É um momento de construção, não é reconstrução. É construção da parte do Bahia, olímpico e social, e aí sim, do fortalecimento do Bahia dentro do futebol profissional. A SAF, para ela ser completa, ela precisa que o Bahia saiba como participar e saiba se posicionar, te representando o seu interesse e garantindo um contrato que foi assinado. Se você confia na gente, Marcelo Santana 31 para a diretoria executiva, junto com o Rogério Gargu, e para o Conselho Deliberativo, Revolução Tricolor número 131. Obrigado, vamos em frente e bora Bahia. Entrevistamos para o bahianoticias.com.br/esportes e Extracampo o ex-presidente e candidato à presidência do Esporte Clube Bahia, Marcelo Santana, ele que tem como vice Rogério Gargu,
vai ser representado pelo número 31 nas urnas da eleição marcada para o próximo sábado. A gente encerra a nossa série de entrevistas com os candidatos à presidência do Bahia. Você assiste no Extracampo e lê lá no BN também todas as informações, detalhes, tudo o que os candidatos disseram. A gente agradece, continue assistindo o nosso canal, lendo o BN Esportes. Um abraço e até a próxima.